Salve, salve, galera! Tamo aí, canal Memento Mori na área, na atividade, para falar um pouco de filosofia aí com vocês. Esse é o nosso segundo vídeo aí do canal, né? É o terceiro, na verdade, mas o conteúdo mesmo é o segundo. Então, a gente tá aí para trazer aquelas ideias, ver o que a gente consegue extrair aí dos nossos amigos filósofos pra gente trazer pra nossa vida aí e melhorar enquanto pessoas. Então, sem mais delongas, vamos aí, João. Vamos tocar a ficha. E eu já vou começar esse vídeo, galera, agora com uma pergunta pro meu amigo Vinícius, né? E a pergunta é simples, né? E eu faço essa pergunta pra vocês aí também, vocês vão responder lá nos comentários lá. Vocês preferem ser feliz ou ter razão, né? Vamos deixar essa pergunta no ar por enquanto aí, vamos tocar a ficha. Hoje a gente vai falar de um cara, né, considerado um hippie aí, né, da Grécia Antiga. O nome dele, Epicuro, tá, galera? Então, hoje a gente vai bater um papo sobre o pai de uma grande comunidade hippie, né, fundada na Grécia. Será que o Epicuro foi o primeiro hippie do mundo? Pode ser. Eu tenho olha, eu tenho umas fontes aqui que falam que sim, né, é bem parecido, né, galera? Será que os hippies conheciam Epicuro, né? A gente não sabe, né? A gente podia fazer essa relação. Vamos ter que trazer um hippie aí pra conversar com a gente. Exatamente. No vídeo de hoje, então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre um hippie, né? Da Grécia Antiga. 4 séculos ali a gente pode botar, né? Antes da Era Comum, então põe tempo atrás aí, muito tempo atrás. Ele tem um nome, né? Epicurismo, também leva o nome do próprio filósofo, né? Epicuro, né, galera? Ele foi uma escola bastante incompreendida, tá? E segue sendo até os dias de hoje também por muita gente, né? Vamos bater esse papo aí, então, sobre um caminho para a felicidade, né? Segundo Epicuro, que é o que ele mais fala dentro dessa corrente filosófica aí. Bom, não enrola, né? Muito, né, meu amigo Vinícius? Qual é a tua resposta? Razão ou felicidade? Eu vou ficar com a frase do grande Emicida, que é melhor ser feliz do que ser rei. Então eu prefiro a felicidade, né? É melhor ser feliz do que ter a razão. Bom, então, galera, a gente tá enrolando aí pra aprofundar mais no assunto, mas a proposta é essa mesmo, a gente fazer um conteúdo mais descontraído hoje aí, porque a gente chegou nesse conceito, né? Nesse contexto aí que o João trouxe pra gente, né? Será que o Epicuro, ele pode ser considerado o primeiro hippie, né, do mundo, né, por ter fundado uma comunidade separada ali, ele com os discípulos, os alunos dele, né? Então a gente vai agora destrinchar essa história, né, de Epicuro e do epicurismo, né, dessa corrente filosófica. Para o Epicuro, pessoal, o caminho da felicidade ele passa bem longe aí dos bens materiais, dos luxos, né, do status, dos prazeres da carne, né? A felicidade se encontra, segundo Epicuro, né, no autoconhecimento, no estudo, na filosofia, né, muito na prática filosófica, né, na prática de vida, né, viver como um filósofo, viver uma vida moderada, em ter bons amigos, que a gente possa dividir essa vivência, né, esses momentos, né, lembrando sempre que a vida não é infinita, né, a gente não pode viver a vida como se nós tivéssemos 10 mil anos para viver, porque a gente não tem. Então, daí vem o nome do nosso canal, Memento Mori, né, isso aí. A gente recordar sempre que a nossa vida, a nossa existência aqui na Terra ela é finita, e que a gente tem que aproveitar essa existência da melhor forma possível para nós, né. Então, o Epicuro, se estima que ele tenha publicado em torno de 300 livros, né, dos quais a gente não tem esses livros, não permaneceram, né, lembrando que no período antigo os livros eles eram todos manuscritos, né, e que não se tinha facilidade que a gente tem hoje para fazer cópia dos livros, né, então os livros do Epicuro eles não chegaram ao nosso período. A filosofia, para a gente entender um pouquinho sobre Epicuro, né, filosofia da vida dele, ela é aplicada à própria vida, né? O que ele quer dizer com isso, filosofia aplicada à própria vida, tá? Epicuro, ele diz que ele pode ser o próprio exemplo, ou seja, ele se tem como exemplo da filosofia de vida dele. Se eu sou um cara feliz, se eu sou uma pessoa feliz, como é que eu faria um colega ou alguém que eu quero passar essa informação também ser feliz, né?
eu tento impor regras, eu tento impor alguma coisa, ou eu mostro eu como exemplo, né? Que é o melhor exemplo que tem, né? Ou seja, eu agindo da maneira que eu acho correto e tentando exemplificar isso para alguém, né? Passando isso para alguém. Liderar pelo exemplo, né? Exatamente, liderar pelo exemplo, né? Que como deveria ser, né? Como na teoria tudo deveria ser, né, galera? Epicuro, então, ele funda uma escola que vai conhecer, uma escola de filosofia, né? Que ela vai ser conhecida como o Jardim de Epicuro, tá? O Jardim de Epicuro significa o quê? Esse cara pegou uma galera e levou lá para como é que diz quando a gente quer falar para a periferia da Grécia, tá? Vamos chamar de periferia, né? Lá para a periferia da Grécia. E aí, nessa casa onde ele levou os discípulos dele, pessoas que queriam entender um pouco mais sobre o epicurismo, tinha um jardim, tá, galera? E nesse jardim era onde ele lecionava, tá? Ou seja, ele não se prendia muito em salas, ele não se prendia muito em lugares padrões para a época, né? Ele queria lecionar ao ar livre, né? Afinal, né, lecionar ao ar livre a gente tem um pouquinho mais de felicidade, né? E é essa a chave de Epicuro, né? Essa é a chave do epicurismo, né? Ou seja, nesse jardim pouco se trabalhava, tá? Só o necessário, apenas o necessário, né? Pra gente manter uma ordem dentro do jardim, né? Ou seja, as pessoas precisavam, querendo ou não, cuidar do jardim, cuidar da casa, para que elas pudessem viver lá. Mas é só o necessário, tá? Não se trabalhava muito, né? Não se trabalhava muito. Eles também aceitavam mulheres e escravos, né? O que é uma coisa que vai completamente contra a tradição grega do período, porque a gente sabe que na Grécia Antiga o cidadão era somente o homem, né? O homem e o grego, né? O estrangeiro, escravo e mulher não eram considerados, não tinham cidadania grega, né? E Epicuro ao contrário, né? Na casa qual eles residiam, né, onde funcionava o jardim, ficou conhecido como jardim, mas era uma casa, uma propriedade com um grande jardim, né, que começou recebendo ali os alunos mais próximos dele e agregando cada vez mais gente, e as pessoas passaram a morar, a acampar ali no jardim e fazer sua morada ali, né, e começaram com hortas comunitárias, né, começaram a viver uma vida em sociedade, né, na verdade. Então, ali se aceitava todos os tipos de seres humanos, inclusive escravos e mulheres, né, estrangeiros também. Então, a grande palavra, eu acho que pode que define o epicurismo, assim, é o prazer, né? O ponto central do epicurismo seria o prazer, né? Por isso que é uma corrente filosófica que gerou tanto mal entendido e gera até hoje, né? Porque numa primeira análise parece que a gente está falando de hedonismo, né? Tu fala prazer e aí não é suruba, né? Que ele tá falando. Não. Então, galera, o que o Epicuro quer dizer com a frase agora que o Vini falou, né? Tudo aquilo que acarreta em prazeres carnais, normalmente eles trazem consigo uma bagagem negativa. Por exemplo, se eu começo a fumar cigarro, né? Automaticamente eu vou gostar do ato de fumar cigarro, né? Porque se não gostasse, não teriam fumantes, né? Porém, vai acarretar no quê? Num câncer de pulmão, né? Em alguma coisa, vou ficar sem fôlego, né? Ou seja, se eu comer muita besteira, que é ótimo não comer doce, eu vou acarretar no quê? Numa obesidade. Ou seja, todos os prazeres, eles possuem carnais, tá? Prazeres carnais, eles possuem sim uma bagagem negativa, tá? Então Epicuro, ele diz, que nem o Vini disse, que nem a frase de Epicuro, que os prazeres da alma são os prazeres necessários, né? Ou seja, os prazeres de dentro, né, galera? Com isso, a gente tem dois termos muito importantes dentro do epicurismo, né? Que é a ataraxia, que significa a ausência de perturbações, né? E a aponia, que significa a ausência de medos, tá, galera? É nisso que Epicuro foca, tá? 100%. Ou seja, não nos prazeres carnais, mas na ataraxia e na aponia. Nota aí. Galera... Nomezinho difícil, né? Nomezinho difícil. Mas, né, a gente tem que... A gente tá aqui para estudar, né, galera? É verdade. Então é isso. Não, e esse que vai vir agora, ataraxia, aponia, resulta numa coisinha chamada tetrafármaco, né? Tetrafármaco é o quê? E a gente puxa ali pela raiz da palavra, né? Tetra, né? 4, né? E fármacon, que é remédio, né? Então são os 4 grandes remédios da alma, né? Isso aí. 4 grandes remédios da alma. Então, galera, o tetrafármaco significa o seguinte, são 4 remédios, né? Que nem a gente comentou. Primeiro remédio, tá? Não tenha medo de Deus. A gente já vai explicar isso aí. Segundo remédio, não se preocupe com a morte, tá, galera? Terceiro,
o que é bom é fácil de ser alcançado, e o quarto, o que é terrível é fácil de ser suportado, né? Vamos lá, o que significa esses 4 remédios que Epicuro comenta aí, tá? Quando a gente fala não tenha medo de Deus, né? O que significa isso? Os deuses, eles estão ocupados, né? Epicuro queria dizer que os deuses, né? Porque na época era uma religião politeísta, a gente tinha vários deuses, né? A religião grega. Então, os deuses, eles estavam muito ocupados para lidar com os simples e meros mortais, que eram nós, né? Que eram os gregos da época, né? Ou seja, o que ele pensava? Tudo aquilo que me diz respeito, tudo aquilo que eu posso mudar, não tem por que eu solicitar aos deuses, né? E não tem por que os deuses se preocuparem com isso, né? Exatamente. Com as nossas questões mundanas, assim, digamos, né? Menores da nossa vidinha particular, né? A visão era essa, assim, o que cabe a ti, tu mesmo realiza, né? Deixa para Deus para os deuses, né, as grandes questões do universo. E a gente tem o segundo também, né? Não se preocupe com a morte, né? Que inclusive a gente pode fazer uma ligação lá com o estoicismo e com o nome do nosso canal, Memento Mori, né? Que Epicuro fala, a morte não é nada para nós, porque enquanto existirmos, não existe a morte, e quando existe a morte, já não existimos. O que ele quer dizer com isso, né? Que é uma coisa bem legal que eu achei quando ele fala assim, é que a gente não se encontra com a morte. Enquanto a gente está vivo, a gente não vê a morte. Quando a gente morre, a gente também não vê a morte. Né? Porque a gente está morto, né? Exato. Não tem como ver a morte. E a morte não pode nos trazer nenhum sofrimento corporal, né? Porque depois da morte a gente já não tem mais as sensações do nosso corpo, então não existe sofrimento, né? Exatamente. A morte é algo com o qual a gente simplesmente não tem contato, né? E não precisa se preocupar também, né? Porque eu vou ficar a vida inteira angustiado com alguma coisa que tem a acontecer daqui tanto tempo, né? Pode ser menos tempo, mais tempo, mas não tem porquê. Deixa lá no cantinho dela, não vou me preocupar com isso. Bom, e o terceiro, né? O que é bom é fácil de ser alcançado, né, galera? Aqui é a frase mais simples da gente entender, né? O que é bom é fácil de ser alcançado. Óbvio, aquilo que eu gosto de fazer vai ser fácil de alcançar. Por exemplo, o Vini e eu, a gente é formado em História, né? Claro que tinha algumas cadeiras dentro da nossa faculdade que a gente gostava menos, né? Mas foi uma faculdade boa de fazer. Foi algo gostoso de fazer, né? Então foi algo fácil de ser alcançado. Fácil entre aspas, né? Porque a gente teve que trabalhar um pouquinho, mas... Tem esforço, mas a gente tem gratificação na atividade em si, né? A gente não... E a gente pode até costurar isso, trazer para nossa... Aqui pro amplo da questão do canal, né? Como a gente tem melhoria na nossa vida aí. E a gente pode pegar essa lição e colocar no nosso dia a dia, né? A gente escolher melhor as nossas atividades, né? Focar nossa energia em atividades úteis e produtivas, né, pra gente, dentro da nossa atividade de trabalho, de estudo, etc. Mas que a gente possa escolher aquilo que a gente gosta, né? Não escolher, por exemplo, uma profissão, uma atividade assim só pela questão financeira, por exemplo, e passar uma vida tendo problema de saúde mental, né? Então, são coisas que a gente consegue pescar já com os olhos da modernidade, olhar nessa sabedoria antiga e ver que nos serve, né? É verdade. Várias formas. E até é legal esse esquema, porque normalmente quando tu faz alguma coisa que tu goste, tu te dedica tanto naquilo que o retorno financeiro, ele é só mais uma consequência. Exato. Né? É só mais uma consequência, né? Por exemplo, a gente está aqui gravando esse vídeo, a gente ainda não ganha muita grana com o YouTube, né? A gente espera um dia ganhar... agora a gente não ganha nada. A gente não ganha nada, Mas a gente conta que vocês vão se inscrever, vão comentar e compartilhar, mandar os vídeos para cada vez mais pessoas, para que a gente possa um dia, quem sabe, ganhar dinheiro. Aí eu tudo mandar uma placa pra gente colocar ali atrás, ó. Ia ficar top. Lá daquelas guitarras ali. Bom, vamos voltar pro nosso contexto aqui. 4, tá? O quarto e último, mas não menos importante, o que é terrível é fácil de ser suportado, né? E aqui Epicuro, ele toca numa ferida bem bacana, porque a gente pode usar como exemplo assim, uma dor crônica, tá? Onde o costume com a mesma, ou seja, o costume com a dor, ele torna suportável essa dor ao ponto de não nos abalarmos mais com ela, né? Por exemplo, eu vou ter um câncer, né? Que é uma coisa horrível de se ter, óbvio, a gente sabe, mas ela acaba por ser crônica. Então, eu escolho sempre durante essa minha passada por essa dor ser feliz ou ser triste,
né? Claro que não é uma coisa que a gente se orgulhe de ter, né? Eu tenho câncer, isso não é uma coisa boa, né? Mas nós temos duas opções, né? Como tudo na vida, a gente tem a opção de escolher ser triste e a opção de escolher ser feliz. E Epicuro, como um bom hippie, né? Até nos momentos de infelicidade, ele queria ser feliz, né, galera? Então é o básico aí do tetrafármaco, né? Então essas 4 regras com as suas significações, né? Inclusive a gente tem o Marco Aurélio, ele vai se valer desse princípio, né? Quando ele escreve as meditações, quando fala também, né? O Marco Aurélio também sofria com muitas dores crônicas, né? E várias questões que ele tinha de saúde frágil, assim, que a dor crônica ela é suportável, enquanto a dor aguda ela é muito curta, né? O episódio de dor aguda ele não se estende por horas, né? Uma dor tão aguda ela tende a levar o ser humano até um desmaio, né? Alguma coisa assim, se tu tiver uma dor insuportável, tu vai desligar, né? Então, enquanto que a dor crônica é suportável, né? Então, sobre a dor a gente tem isso, né? E agora, galera, a gente vai entrar aqui uma parte bem interessante do trabalho da obra do Epicuro, que é um paradoxo, né? Eu gosto muito de paradoxos e o Epicuro traçou um muito interessante aqui pra gente, né? E o paradoxo de Epicuro, em que consiste, né? Sobre Deus, né? Então, o que Epicuro diz pra gente? Ele diz assim, Deus, ele está disposto a prevenir o mal, mas não é capaz. A primeira hipótese, Deus estando disposto a prevenir o mal e não sendo capaz. Então, logo, né, usando a lógica, ele não é onipotente, né? Segunda hipótese, segunda situação, Deus ele é capaz de prevenir o mal, mas ele não está disposto a prevenir o mal. Então, ele é um Deus malévolo, né? Terceira hipótese, ele é capaz e ele está disposto, né? Positivo para as duas, capaz e está disposto a prevenir o mal. Então, de onde vem o mal? A gente sabe que existe no mundo. E a quarta, ele não é capaz e ele nem está disposto, né? Nenhuma das duas. Então, por que chamá-lo de Deus, né? Então, é um paradoxo, né? São hipóteses aí que ele traça para a gente pensar, né? A gente não está querendo falar mal de fé, inclusive porque a gente tem a nossa, não é isso, mas a filosofia é isso, né? A gente tem que acessar o transcendental através da filosofia também, né? Então, Epicuro racionaliza sobre essa questão da divindade, né? Eu acho bem importante destacar isso até que o Vini falou, às vezes muitas coisas que a gente vai tratar aqui, né? Eles falam muito de Deus, de deuses, né? Tudo mais, mas tudo aquilo que está aqui é tudo aquilo que alguém falou, né? Que a gente vem passar para vocês aqui de volta, né? Então esse paradoxo quer dizer justamente isso, né? Ele não está falando mal de Deus aqui, ele está questionando Deus. Exato. Né? Ele está questionando Deus, são coisas bem diferentes. É um raciocínio, um exercício, né, para nossa mente, para a gente ficar pensando nisso, né? Então, galera, das obras de Epicuro, né, que a gente tem acesso, né? Epicuro ele escreveu 3 cartas, né, para 3 alunos mais destacados, assim, que ele tinha, né? 3 alunos célebres, a gente pode colocar assim. Epicuro escreveu 3 cartas e essas cartas foram para os filósofos que se tornaram filósofos, né? Seus alunos que acabaram se tornando filósofos também. Apítocles, Heródoto e Meneceu, né? E são cartas sobre temas específicos, né? E a carta, dessas aí, acho que a mais famosa foi a carta Meneceu, né? Que recebeu posteriormente o título de Carta sobre a Felicidade, né? Na qual ele aborda essa questão da felicidade, né? Num ponto de vista bem pessoal, né? Pro Meneceu, né? Foi aluno dele, foi filósofo também. E aí a gente tem a carta aqui, né? A gente usou ela aqui para, não sei se vai dar para ver, mas a gente fez os nossos rabiscos aqui, a gente deu uma estudada mesmo nessa carta, né? Muito interessante aqui, né? A nossa ideia não é entrar na minúcia da coisa, né? Mas aqui ele fala sobre várias questões envolvendo a prática filosófica, o dia a dia. E quem quiser ler a carta da felicidade, eu vou deixar na descrição do vídeo, porque ela tem no Google PDF disponível. Foi isso que eu fiz. Eu procurei no Google
imprimir para poder estudar, porque eu sou analógico, eu preciso de papel e caneta para estudar. Queria poder estudar na telinha, que nem tem gente que fica ali só lendo e-book, mas eu prefiro papel. Bom, galera, a gente vai começar a se encaminhar então para a conclusão do epicurismo, tá? E para a gente se encaminhar a essa conclusão, a gente vai ficar aqui com um conceito, né, de Epicuro sobre o prazer, né, que é aquilo que ele mais prega, né? Se o prazer é a ausência de dor, logo o prazer não está em um banquete, mas na ausência da fome, né? Ele quer dizer, principalmente nessa frase, aquilo que o Vini disse lá no início do vídeo, tá? Se o prazer é a ausência de dor, logo o prazer não está em um banquete, mas na ausência da fome. Ou seja, eu não preciso ter muito daquilo, mas tendo o básico e não passando necessidade, eu já sou grandioso por isso, né? Eu já sinto a ausência da dor. Eu não preciso ter um banquete de uma mesa farta, gigante, né? Sendo que eu só não preciso estar com fome, né? Epicuro tinha uma dieta, né? Até que hoje a gente não pode levar muito em conta, né? Que era de pão, água e uma tacinha de vinho, né? Ele queria ficar numa ondinha. Quando ele tava esbanjando, ele tomava um vinho e comia um queijo. Né? Então esse cara, é isso que ele quer dizer, entendeu, galera? Eu não preciso de muito para ser feliz. O básico me adianta. Tá? E para encerrar, rapaziada, a gente vai deixar... mais uma pequena frase aí para vocês refletirem. A gente quer que vocês coloquem a opinião de vocês. Quem chegou no final do vídeo aí, coloca o que achou do que a gente trouxe aqui sobre epicurismo, o que quer ver no canal, quais os próximos filósofos, ou se querem que a gente fale de outro assunto. O canal tá começando e a gente tá aí, é só o começo, rapaziada, né? Vamos aí. Então fiquem com essa. Nada é insuficiente para o homem cujo suficiente é muito pouco. Fechou? Acorda pra vida, cachorro! Vamos.